Vamos considerar nessa manhã o problema da religião. Muitas pessoas desadoram essa palavra, reputando-a fora de moda e de muito pouca significação no mundo moderno. E há os religiosos de fim de semana, que vestem suas melhores roupas no domingo de manhã e fazem todo o mal que podem no correr da semana. Mas quando nós empregamos a palavra religião, não estamos de modo nenhum interessados em religiões organizadas, igrejas, dogmas, rituais, ou na autoridade dos salvadores, representantes de Deus e etc. Estamos nos referindo a uma coisa muito diferente. Os entes humanos, no passado como no presente, sempre indagaram se existe uma coisa transcendental, muito mais real que a existência de todos os dias, com sua tediosa rotina, sua violência, seus desesperos e tristezas. Mas não conseguindo achá-la, começaram a adorar um símbolo, atribuindo-lhe um enorme significado, para descobrirmos se existe realmente alguma coisa verdadeira e sagrada. Emprego essa palavra com alguma hesitação. Devemos procurar, não uma certa coisa concebida pelo desejo e a esperança, pelo medo e a ansiedade. Não uma coisa dependente do ambiente, da cultura e da educação, porém algo que o pensamento jamais atingiu. Algo que seja total e inauditamente novo. Talvez possamos nessa manhã aplicar algum tempo em investigar esse assunto, tentando descobrir se existe essa imensidade, esse êxtase, essa vida inextinguível. Se não fizer esse descobrimento, por mais virtuosa, por mais regrada, por mais não violenta que seja a pessoa, a vida em si pouco significará. A religião, no sentido em que estamos empregando a palavra, o qual não compreende nenhuma espécie de medo ou crença, é a força que conduz a uma vida sem fragmentação. Se vamos investigar essa questão, não só devemos estar livres de toda crença, mas também perceber claramente o caráter deformador de toda espécie de esforço, de direção e finalidade. Veja o quanto isso é importante. Se está verdadeiramente interessado nessa matéria, muito importa compreender que qualquer espécie de esforço deforma a percepção direta. E também que toda forma de repressão, toda forma de diretiva oriunda de escolha, de propósitos fixos, criados por nossos próprios desejos, igualmente deformam a percepção direta. Tudo isso torna a mente incapaz de ver as coisas como são. Para investigar essa questão, ou seja, o que é a verdade, se existe isso que se chama iluminação, se alguma coisa existe completamente independente do tempo, uma realidade não dependente de nossos próprios desejos, se necessita de liberdade, de uma certa espécie de ordem. Em geral, associamos a ordem à disciplina, sendo disciplina obediência, imitação, ajustamento e repressão. Forçar a mente a seguir uma determinada linha de conduta, um padrão considerado moral. Mas a ordem nada tem em comum com a disciplina. A ordem nasce, natural e inevitavelmente, quando compreendemos todos os fatores perturbadores, as desordens e conflitos que estão ocorrendo continuamente dentro e fora de nós mesmos. Quando nos tornamos cônscios dessa desordem, vendo todos os males que ocasiona, o ódio existente entre os homens, sua atividade de comparação, nasce então a ordem. E essa nada tem que ver com a disciplina. Necessitamos de ordem. Afinal de contas, ordem é virtude. Uma palavra que talvez você não goste. A virtude não é cultivável. Se criada pelo pensamento, pela vontade, se resultado de repressão, já não é virtude.
Mas se compreender o estado de desordem de sua vida, a confusão, a total inanidade de nossa existência, se perceber todos esses fatos bem claramente, não apenas intelectual e verbalmente, sem condená-los, sem deles fugir, porém observando-os na vida. Então, desse percebimento e observação, nasce naturalmente a ordem, que é virtude. Essa virtude é inteiramente diferente da virtude social, com sua respeitabilidade, suas sanções religiosas e sua hipocrisia. Inteiramente diferente da disciplina que a nós mesmos impomos. É indispensável a ordem, para que possamos descobrir se há ou não há uma realidade não dependente do tempo, uma realidade incorruptível, não dependente de coisa alguma. Se realmente te interessa a ordem, que é uma parte de nossa vida tão importante como o ganho do sustento, a busca de prazer, uma parte essencial de nossa vida. Percebe então que ela só pode ser descoberta pela meditação. Segundo o dicionário, a palavra meditação significa ponderar, refletir, inquirir, o que requer uma mente capaz de observar, uma mente inteligente, sã, não pervertida ou neurótica, e que não espera receber de algum lugar uma certa coisa. Existe algum método, algum sistema, algum caminho a percorrer para chegarmos à compreensão do que é meditação, do que é a percepção da realidade? Infelizmente, há certas pessoas vindas do Oriente, com seus sistemas e métodos que nos dizem: ei, faça isso e não faça aquilo. Pratique o Zen e alcançará a iluminação. Alguns de vocês talvez já tenham ido à Índia ou ao Japão e lá passado anos a estudar, a se disciplinar, concentrando a atenção no dedo grande do pé ou na ponta do nariz, a exercitar-se interminavelmente, a repetir palavras que têm a virtude de aquietar a mente, para nessa aquietação terem a percepção de algo transcendente ao pensamento. Tais artifícios podem ser praticados por uma mente que se tornou muito estúpida e embotada. O emprego da palavra estúpido com o sentido de entorpecido, uma mente entorpecida. Só essa mente é capaz de praticar tais artifícios. As coisas de que estamos tratando, talvez, não te interessem, mas vocês devem descobri-las. Depois de ouvir muito atentamente, talvez tenha vontade de sair pelo mundo e ensiná-las. Tal pode ser a sua missão na vida e eu espero que seja. Mas cumpre a você conhecer a pleno a substância, o significado, a riqueza, a beleza, o êxtase das coisas que estamos falando.